Aqui é a aula 1 do módulo 4 avançado. Hoje vamos entrar no mundo do investimento por fatores validado por décadas de pesquisa acadêmica. O que você vai aprender? O que é um fator, os 5 fatores mais famosos, quanto isso realmente foi testado e até onde dá para confiar. Hoje não vamos fazer promessas exageradas, e sim separar com franqueza o que tem base acadêmica do que não tem. Na tela agora vocês estão vendo o gráfico diário do Ibovespa. Porque mesmo no mesmo mercado, algumas ações sobem e outras não? Encontrar essa resposta é o ponto de partida. Um fator é um fator comum, que faz com que os retornos de várias ações se movam juntos. Por exemplo, a direção em que as ações de bancos sobem e as de tecnologia caem quando os juros sobem. Se o Ibovespa na tela agora sobe, a maioria das ações brasileiras acompanha, não é? Esse próprio mercado é o fator mais básico. A isso também chamamos de beta-sensibilidade ao mercado. Os acadêmicos se perguntaram, além do mercado, quais características de empresas ganharam mais no longo prazo? Por exemplo, comparando um grupo de ações baratas com um grupo de ações caras, qual deles rendeu mais? Encontrar essa regularidade por meio de estatística é o núcleo do investimento por fatores. É buscar padrões que se repetem e não sorte. A tela agora mostra o gráfico semanal do Ibovespa. Os 5 fatores descobertos pelos ganhadores do Prêmio Nobel Fama e Frente são o padrão da indústria. Explicando 5. Mercado, o grau em que todas as ações se movem juntas. Tamanho, a observação de que empresas menores renderam em média mais do que as grandes. Valor, ativos baratos. Baixo, renderam mais do que os caros. Rentabilidade, empresas com lucros sólidos vencem as frágeis. Investimento, empresas que usam o dinheiro com cautela vencem as que gastam a rodo. Exemplo prático. Há um registro histórico de que mesmo no mesmo mercado, empresas de menor capitalização ganharam mais no longo prazo do que as large caps como a Vale 3, e ações de valor subavaliadas ganharam mais do que ações de crescimento caras. Mas isso é uma tendência e não uma lei. Houve períodos de vários anos em que esse padrão não funcionou. Se você comparar os retornos passados diretamente no gráfico, consegue sentir essa oscilação nos altos e baixos. Além dos 5 fatores, existem mais 3 fatores usados com frequência na prática. Momentum refere-se à tendência de as ações que subiram recentemente continuarem fortes por um bom tempo. Quality são empresas cujo lucro cresce de forma consistente sem diminuir, ou seja, empresas com alta estabilidade de resultados. Baixa volatilidade é a observação de que ações com menor amplitude de oscilação mensal geraram retornos com menos risco, como uma região de clima estável. O de Momentum na tela agora é um exemplo. Na prática, existem S que acompanham cada fator listados na bolsa. A própria existência de produtos reais como esses é a prova de que a teoria acadêmica é usada na gestão de ativos no mundo real, e além disso, ao comparar os retornos passados desses S em um gráfico, você pode verificar diretamente como cada fator funcionou em diferentes períodos. Vou explicar olhando para o gráfico semanal do Ibovespa na tela agora. Vamos destacar fatos validados por pesquisas acadêmicas. De acordo com artigos acadêmicos, os 5 fatores explicaram de 71 a 94% da diferença nos retornos passados das ações. Os números variam dependendo da pesquisa e do período. O Momentum também tem um histórico de superar o mercado historicamente. Isso é a prova de que a influência dos fatores realmente existe. Porém, há uma limitação importante. Todos esses dados são do passado. Não há garantia de que será igual no futuro. Os retornos dos artigos geralmente não são líquidos de custos de transação e impostos, então, ao negociar de verdade, o excesso de retorno diminui bastante. Por isso, os fatores devem ser vistos como óculos para entender as regras do mercado, e não como uma forma garantida de ganhar dinheiro. Se quiser saber algo mais preciso, procure diretamente por material acadêmico. A academia já propôs mais de 150 fatores nos últimos 30 anos. Só que quando a gente testa tudo de novo com rigor, só alguns poucos funcionam de verdade.
O resto provavelmente é só coincidência de dados daquela época. É o que o pessoal chama de zoológico de fatores. Outro problema é o custo. O retorno que sai nos artigos acadêmicos muitas vezes não desconta taxa de corretagem nem imposto. Na vida real, quando você compra, vende e paga imposto, aquele retorno excedente, aquilo que bateu o mercado, despenca. Por exemplo, até um ganho extra de 5 ao ano pode murchar para 1 ou 2 depois que você paga as taxas. Olha só na tela o VLUE, de fator de valor. Esse fator passou os anos 2010 inteiro ladeira abaixo. Olhando direto para o gráfico, dá para ver quanto tempo um fator pode ficar sem funcionar. Resumo da ópera: fator não é receita milagrosa para ficar rico, é só um óculos para você enxergar as regras do mercado. Sozinho ele é fraco, mas a ideia de juntar vários fatores para diminuir o risco é o tema da nossa próxima aula. Resumo da aula avançada 1. Primeiro, fator é aquela força em comum que faz o preço de várias ações se mexer junto. Segundo, mercado, tamanho, valor, lucratividade e investimento são os 5 principais, mas momentum, qualidade e baixa volatilidade também aparecem toda hora na prática. Terceiro, os dados do passado mostram que o modelo de 5 fatores explica entre 71 e 94 dos resultados, dependendo da época e do estudo, mas ninguém garante que o futuro vai ser igual. Quarto, na hora que você paga corretagem e imposto de renda, o ganho extra diminui bastante, e a maioria desses, zoológico de fatores, com mais de 150 opções acaba caindo fora quando é reavaliada. Resumo: fator não é garantia, é ferramenta para entender o mercado. Na próxima aula, a aula 2, a gente vai ver a estratégia multifator, misturando vários deles, além do tal do Smart Beta. Aviso legal: este curso é para fins educacionais. Não é recomendação de nenhuma ação específica nem promessa de lucro. Todas as decisões de investimento e a responsabilidade são inteiramente suas. Se você curtiu, já se inscreve no canal e deixa o seu like.